Nós temos, por exemplo, dentro da ditadura militar, um personagem que foi heróico, que através da denúncia que ele fez, se eu não me engano, isso nos anos 60, ele impediu que uma divisão do Exército, uma pequena parte do Exército, de extrema direita, cometesse um ato terrível de terrorismo, explodindo o gasômetro do Rio de Janeiro, no horário de pico, ou seja, muita gente iria morrer, e ele denunciou o esquema. O objetivo era fazer o atentado e culpar a esquerda. Né? Isso acabou não acontecendo porque esse herói, isso foi um ato heróico, né? Ele desafiou, acabou morrendo à míngua mais tarde. Exato. Esse herói salvou a vida de centenas, se não milhares de inocentes. O senhor poderia dizer o nome desse herói para a gente? Um capitão, na verdade ele é da aeronáutica, né? O capitão Sérgio Miranda de Carvalho, e ele acabou, o apelido dele era Sérgio Macaco. Ele é afrodescendente, era afrodescendente, e aí naquele momento, nos anos 60, a gente não tinha, vamos dizer assim, esse empoderamento todo, né, da cultura afro-brasileira para rejeitar esse tipo de apelido, e assim, ele acabou assumindo, acabou sendo dado e ficou dessa maneira. E ele era de um esquadrão da aeronáutica que era chamado Paraçar, que são os paraquedistas de busca e recuperação. Esse é o significado da sigla, né? Ou seja, uma divisão da aeronáutica para salvamentos, voltada para salvamentos. E esse capitão Sérgio era um dos mais dedicados desse esquadrão. É aquele sujeito que nada mais, que pula mais, que assim, aquela pessoa que quer ser o melhor mesmo em tudo, né? E isso, logicamente, vem também de um fundamento moral da Constituição, da personalidade, que é muito forte. É alguém que quer se destacar num esquadrão como esse, que tem uma missão de salvar vidas. E aí o comandante dele, se eu não me engano, talvez eu cometa uma injustiça, mas o comandante era o Bournier. Ele fazia parte, exatamente como você falou, desse grupo de extrema-direita. Quando a gente olha o regime militar, geralmente as pessoas falam, não, são os militares contra os civis ou contra... Na verdade, entre os próprios militares você tinha muito confronto entre eles. Haviam divisões internas, né? Pelo menos assim, dois grandes grupos, mas ainda assim, dentro de dois grandes grupos você tinha ainda muitas subdivisões. E esse grupo, isso foi em 1968, quer dizer, o regime começa com o Castelo Branco, que é um legalista. Ele sempre quis devolver o poder para os civis o mais rápido possível, só que ele não teve vamos dizer assim, as condições para poder fazer isso. Aí na sequência dele entra o Costa e Silva, que não tinha essa perspectiva. Ele falava, nós militares temos quase que um mandato patriótico, somos melhores que os civis para governar, sabemos fazer isso porque a gente não se corrompe, etc. A gente tem o alto sentido da pátria, portanto a gente não vai devolver o poder, não. Mas o Costa e Silva, quer dizer, ele era chamado da linha dura, né? O Castelo Branco era chamado da linha da Sorbonne, o pessoal mais moderado, mais legalista, queria devolver o poder aos civis. E tinha um outro grupo que era chamado de linha dura, que achava que os militares tinham que cumprir essa missão, né, eliminar todos os comunistas, eliminar toda a esquerda, consertar o Brasil, acabar com a corrupção, uma coisa assim muito, muito messiânica, né, uma ideia de que eles teriam poderes para resolver todos os problemas por conta de uma postura autoritária. Mas dentro desse grupo ainda, havia um grupo que queria que as coisas fossem, né, que a ditadura fosse fechada mais depressa. Então como é que você produz isso? Você cria um atentado, isso aí assim, as pessoas ficariam assustadas de ver o quanto que isso se repete na história, que é chamado ataque de bandeira falsa. Quer dizer, eu faço um ataque contra mim mesmo para produzir determinados benefícios políticos. E o que eles queriam fazer, isso que você falou, esse atentado, né, ao gasômetro, teria exatamente essa função, gerar muitas mortes, gerar pânico, para poder fechar o regime. Para o presidente poder falar assim, olha, não tem alternativa, os comunistas estão atacando, então eu tenho que transformar isso numa ditadura o mais rápido possível. E aí o papel do capitão Sérgio Carvalho foi exatamente no sentido de denunciar essa conspiração. Era um grupo pequeno, desse esquadrão, e aí o que ele fez foi, quando ele foi convocado para participar dessa ação, ele falou, não, eu me recuso e eu vou denunciar. E aí foi enfim, era uma coisa para ser mantida em segredo, porque eles esse grupo, né, mais extremista, posso dizer, é um grupo terrorista mesmo, né, de direita, ele estava imaginando que todo mundo ia pensar como eles, e aí o capitão Sérgio foi até o seu superior e denunciou essa conspiração.
E a conspiração, portanto, ela teve que ser suspensa. Só que, ao mesmo tempo, o comandante Burnier ele era muito poderoso, né? E ele tinha muitas ligações. Então, o que aconteceu? Não foi aberto um inquérito para investigar o que estava acontecendo. Foi colocado panos quentes. Mas o capitão Sérgio, ele foi preso. Né? Você tem a própria polícia, né? E a própria prisão da aeronáutica, ele foi preso, e isso era meados de 68. Quando aconteceu o AI-5, em dezembro de 68, aí ele foi reformado, perdeu os direitos políticos, perdeu a patente, perdeu o salário e passou esse período todo da ditadura tendo que se virar, né? Porque no fim quem se deu mal foi ele. Ele denunciou uma ação de um superior seu, o caso foi abafado, mas ele acabou sendo punido por ter feito a coisa certa, né? E o capitão Sérgio ele acabou sendo reconhecido só em 1985, no Rio de Janeiro, e ele foi homenageado pelo governo do Leonel Brizola. Depois ele acabou tendo uma curta carreira política, ele foi suplente de deputado e ele chegou a assumir a cadeira de deputado. E em 1992, ele havia entrado com um processo no Supremo Tribunal Federal para reverter a reforma dele, a cassação dos direitos dele, tudo, e recuperar, né, todo o soldo, a patente, etc. Em 92, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para ele e ordenou que ele fosse, se ele tivesse ficado de 68 até 92 na aeronáutica, ele teria chegado à patente de brigadeiro. Então, o Supremo ordenou que ele recebesse a patente de brigadeiro e que ele recebesse todos os soldos atrasados e corrigidos. E isso foi enviado, né, para a aeronáutica se recusou a cumprir. O Supremo mandou um ofício exigindo que fosse cumprido, e aí o ministro da Aeronáutica, o ministro da Defesa, se não me engano, mandou isso para o presidente, na época era Itamar Franco, e infelizmente eles sabiam que o capitão Sérgio já estava idoso, né? Ele estava com um câncer já avançado, e infelizmente essa é uma mancha, né, do governo do Itamar Franco. O Itamar Franco não fez nada, né, e esperou que a natureza desse o fim ao processo, e quando o capitão faleceu por conta do câncer, aí esse processo foi arquivado. Então, a gente pode considerar assim, é um herói, é um exemplo do que deve ser feito. Quer dizer, se você está numa organização e você está, vamos dizer assim, abaixo dessa organização, e se acontece uma ameaça dessas, né, você tem que denunciar, você tem que evitar, você tem que salvar vidas. Só que o que aconteceu com ele foi exatamente o contrário, né? A vida dele foi arruinada porque ele fez a coisa certa. E é um caso assim que praticamente ninguém...